Senhoras e senhores, muito bom dia. Bom dia também aqui aos nossos expositores, aos nossos debatedores. Para mim é importantíssimo e uma honra estar participando desse encontro, até porque eu não sou um especialista do setor e aqui entre nós não faço exatamente o papel da mídia aqui, é que o César fez referência não, embora até tivesse um pouco de vontade de falar a esse respeito. Mas, enfim, vou fazer aqui o papel de curioso profissional para tentar ajudar a nossa conversa a fluir da melhor maneira, colocando as questões de vocês, inclusive, que eu já estou recebendo, estou satisfeito da vida com isso, mas, sobretudo, para poder, da minha parte, aprender mais sobre o universo da saúde suplementar e sobre o momento que o setor está enfrentando. O que de melhor eu vou oferecer a vocês é isso que eu dizia antes, quer dizer, tentar fazer o nosso papo acontecer, às vezes de forma comportada, às vezes não muito comportada, né? Porque o jornalista também está colocado aí, não é, Jander e Fernando, para fazer as perguntas inconvenientes e, na verdade, tem por intuito fazer a conversa fluir da melhor forma. Só queria fazer uma sugestão a vocês, eu já estou recebendo aqui algumas das questões, viu, Luiz? O pessoal já está participando de forma bastante intensa. Só queria sugerir a vocês que se identifiquem na formulação das perguntas. Eu já recebi algumas e várias delas não têm a identificação. Claro, é facultado a vocês se identificar ou não, é só uma sugestão, né, para a gente poder direcionar as nossas perguntas aos nossos debatedores. Eu estava ouvindo aqui o nosso César fazer a exposição. César, para mim, toda informação que você traz é sempre muito pertinente. Eu vou colecioná-las todas, prometo, para ver se eu consigo trabalhar melhor com o setor nas nossas conversas de hoje já e nas próximas. Mas eu queria me valer um pouco dos seus dados, dos dados que o próprio Luiz também levantou, para colocar para o doutor André a minha primeira provocação, se é que não se trata de uma pergunta única e exclusivamente. A gente viu aqui que o setor, hoje, ele tem ainda um manancial de consumidores muito elevado, a tendência é de crescimento, né? Pelo menos do número de usuários, só que, ao mesmo tempo, os custos estão cada vez mais agressivamente crescendo, e isso ficou demonstrado aqui. A pergunta, em forma de provocação para o doutor André, é o seguinte: se a gente ainda hoje observa que o setor consegue ter receita algumas dezenas de milhões de reais acima do nível de despesas, as empresas de prestação de serviço da saúde suplementar, doutor André, ainda hoje estão reclamando de barriga cheia? Bom dia a todos, bom dia ao César, bom dia ao Luiz Augusto, bom dia ao jornalista Guto. Queria saudar toda a plateia. Para nós da Agência Nacional de Saúde Suplementar é muito importante esse tipo de debate. Eu vou chegar na pergunta, mas eu acho que a gente precisa tocar em alguns pontos. Primeiro, o tema da sustentabilidade é um tema que está na agenda do setor há muito tempo. Esta semana, esse é o 4º evento que eu vou sobre sustentabilidade, e amanhã tem um 5º. Amanhã tem um 5º que a própria agência está promovendo, né, um evento sobre sustentabilidade lá no Centro de Convenções da Sul América. Essa semana começou muito bem. Começou com o lançamento de um livro que eu recomendo a todos, que é A Saúde dos Planos de Saúde, escrito pelo Drauzio Varela e pelo ex-presidente da agência, o Maurício Sesquim, trazendo uma série de elementos que também podem ajudar nesse debate. Ontem eu estava participando de um evento em São Paulo, cujo mediador era o Carlos Alberto Sardenberg, né, e nós tivemos a oportunidade de fazer um debate econômico do setor, né? Não tem ninguém chorando de barriga cheia, não, né? Acho que essa é a primeira questão que precisa ser colocada aqui. Não tem ninguém. Agora, é preciso que a gente trate desse tema, Guto, com a sensibilidade de ver que existem alguns pilares, né, que são os responsáveis por esse processo. E aí, eu elenquei aqui alguns tocados, outros apenas passados de relance. O primeiro deles é a cultura de consumo, né, que nós temos no nosso país. Hoje nós vivemos uma sociedade extremamente hedonista, né, e que quer consumir tudo, inclusive consumir saúde. As operadoras não colaboram com a mudança dessa cultura quando vendem o helicóptero, quando vendem a tomografia, a ressonância, no seu marketing, na sua propaganda. Eu desconheço a venda de plano de saúde ofertando programa de promoção e prevenção. Você me mostrar um corretor, o corretor vende
a tomografia, vende, você vai ter acesso ao melhor hospital, aquela tecnologia tal, quer dizer. Então, a cultura começa sendo estimulada desde o momento da venda, né? E isso acaba depois impactando fortemente naquilo que a gente viu aí, eu não vou repetir, a inflação médica, a variação de custos médico-hospitalares, né? Hoje, o consumo desenfreado de saúde tem gerado problemas de saúde, né? E aí você vê que tem estudos, não brasileiros, mas tem estudos americanos mostrando que a atrogenia médica é um dos principais elementos hoje de morbimortalidade na sociedade americana. Quer dizer, a utilização em excesso, né, o consumo desenfreado de saúde gera doença, não gera saúde necessariamente, né? A outra questão que eu acho que é fundamental trazer, e essa cultura de consumo ela tá incentivada em praticamente toda a cadeia. Quando você pega o médico, quando você pega o hospital, né, todos estão incentivados a consumir ou a apresentar elementos de consumo. E aí entra aqui aquilo que eu chamo de uma outra cultura, que é a cultura da ineficiência, né? Na verdade, nós temos hoje estimulado a ineficiência no setor. O hospital eficiente no Brasil hoje, ele é penalizado por ser eficiente, porque ele não consome, né? No modelo de fee for service, quanto mais você gerar em termos de produção, mais você vai ser remunerado. Se você for eficiente, você não vai ser efetivamente melhor remunerado. Então, nós precisamos, e acho que aí a temática que está sendo trazida do DRG, concordo, estamos 30 anos atrasados nisso, em modelos de remuneração que possam estimular o contrário disso, que seja a eficiência no setor. Um outro dogma, que passa por muito do que o César colocou aqui, eu já sei que não é nenhuma cultura, já é quase um dogma, é o dogma da integralidade, né? A integralidade é como marco da assistência à saúde no Brasil, desde os debates da Constituição de 88, que impactaram 10 anos depois a Lei 9656 e a questão do rol, né, que está hoje aí de cobertura mínima, né? Então, você tem, na essência do cidadão, uma das frases mais repetidas para a sociedade brasileira é que a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado, né? Então, isso impacta fortemente a nossa cultura, inclusive a cultura do judiciário, que, ora, se eu não pagando nada tenho direito a tudo, imagine se eu estou pagando, não é? Então, esta é uma cultura do que está colocada aí que ameaça fortemente os equilíbrios contratuais e repercutem fortemente. Então, é muito difícil fazer esse debate para buscar, por exemplo, a questão que você tocou, de uma nova modelagem de produtos, por exemplo, que não envolvam essa integralidade. A agência, óbvio que isso tem algumas dificuldades na discussão desse processo, mas hoje nós já vemos um caminho aberto, pelo menos, para discutir algo que seja, pelo menos, a regionalização de alguns produtos. Acho que isso poderia ser uma alternativa àquela que é mais difícil, eu diria dogmática, a situação de você fazer a subsegmentação desses produtos, que é muito difícil, né, para que isso possa caminhar, né? Uma outra questão que eu acho muito relevante e passa por uma parte daquilo que você colocou é o dogma da disputa do público com o privado, né? Então, quando a gente fala em incentivo fiscal, quando você fala em qualquer tipo de contribuição para estimular o setor privado no Brasil, vai haver uma fortíssima reação do movimento sanitário, no sentido de que você está atacando o sistema público, que você está desviando recursos do sistema público, né, na medida em que você estaria... Veja, eu tive a oportunidade de ser quase que linchado em praça pública, né, porque defendi, e está na nossa agenda regulatória isso, o incentivo via BNDES, né, para a ampliação da rede assistencial no país. E aí eu dei uma entrevista outro dia no estado de São Paulo defendendo isso, e fui no outro dia torpedeado, bombardeado, o movimento sanitário brasileiro sai em polvorosa
quando se faz qualquer proposta como essa. Então, esse é um dificultador muito grande também para fazer o debate mais qualificado, né? Essa disputa entre o público e o privado, na essência da sociedade brasileira. Eu não vou me alongar muito, já me alonguei, né? Um nome longo tem que se alongar um pouco. Mas, assim, isso é uma piada pronta, né? Essa história do longo. Mas a gente fica... É um tema extremamente complexo, né? Que tem várias faces e que não é um problema que vai ser resolvido apenas no âmbito da agência, né? No âmbito dos contratantes. É um tema que precisa de um debate da sociedade brasileira. E a sociedade brasileira vai precisar, por exemplo, reverberar para dentro do Congresso Nacional. Porque, veja, você falou a questão do rol. Esse ano nós tivemos que fazer uma outra revisão do rol por conta de uma legislação, né, que surgiu no Congresso Nacional e veio impactar fortemente o rol. Quantos projetos de lei hoje tem no Congresso no sentido contrário? Praticamente nenhum. Todos estão desafiando, todos os projetos de lei que transitam na casa desafiam a sustentabilidade, e não o contrário. Então, revisões do marco legal que pudessem vir apontar para uma solução para essa questão, nós precisamos trabalhar ainda para fazer, levar às casas legislativas. Inicialmente, seriam essas as palavras, mas não tem ninguém de barriga cheia. Tá bom. Obrigado, doutor André. Luiz, quer fazer algum comentário? Só um esclarecimento que responde essa pergunta, né? Só para esclarecer, porque quando você tem ali uma sinistralidade ali de 84%, né? 84% da receita das operadoras vão para pagar o serviço de consulta, exame, terapias, né? Internações. O que sobra, na verdade, a gente tem que pagar toda a despesa administrativa, toda a despesa de comercialização, né, todos os tributos, e a margem de lucro que tem sido aí, né, reportada está na faixa aí dos 2%, 1%. Né? Eu não tenho os números, mas é por isso que não está sobrando. Luiz Augusto, eu acho que é importante dizer também que existe uma grande heterogeneidade nesses números. Isso aí é um macro número do setor. Se você fizer, por exemplo, o perfil das pequenas empresas do Brasil, né, você vai ter, por conta das taxas de administração muito elevadas, porque não há escala suficiente, nas pequenas e até nas médias empresas desse país, você vai ver um déficit. Quando você analisa, hoje há 100 operadoras em regime de direção fiscal pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, com um regime especial, quando há graves anormalidades econômico-financeiras naquela empresa. Nós temos agentes em quase 100 empresas, nós temos quase 200 empresas em algum tipo de plano de recuperação econômico-financeira. Quer dizer, há, sim, um problema na sustentabilidade, na base de sustentabilidade do setor, que todos nós estamos preocupados efetivamente. Então, não há ninguém efetivamente de barriga cheia hoje na saúde suplementar brasileira. Que bom que a provocação deu certo, vocês viram, né? Ninguém deixa de tocar no assunto, é para isso que foi colocada a questão. Você concluiu, Luiz? Olha, vai piorar. É a informação que eu tenho para trazer para os senhores. Eu que não sou um especialista, eu vou trazer só uma ilustração, né? De manhã, essa hora, a gente está começando a ficar mais atento ao assunto. Só para ilustrar, eu estava me lembrando durante a exposição do César e depois também nas considerações dos senhores, que tem pouquíssimo tempo, é recente isso, eu me lembro de ter assistido uma entrevista do ator, o Paulo Gustavo, que todo mundo aqui conhece, um cara divertido pra caramba, a grande jornalista Marília Gabriela. E onde é que eu quero chegar com essa ilustração? O Paulo Gustavo hoje é um ator bem-sucedido, do ponto de vista comercial, enfim. E a Gabi perguntou a ele o seguinte: quando você começou a ganhar dinheiro, qual foi a primeira coisa que você comprou? Alguém quer arriscar? Ele não teve a menor dúvida. Alguém viu isso? Não. Ele não teve a menor dúvida. Ele virou e falou assim: plano de saúde para a família inteira. Plano de saúde para a família inteira. Quer dizer, um cara de um nível de esclarecimento que não é a base, mas, enfim, é um cara que já está posicionado de maneira mais agraciada, enfim. Mas, naquele momento, ali estava já começando a galgar uma condição financeira melhor, e a primeira coisa que ele teve preocupação de fazer foi botar a família inteira dele com um plano de saúde. E a gente tem um outro viés também, doutor André, e César e Luiz, para consideração, pelo menos para pano de fundo. A gente tem um mercado consumidor
ou todo um exército de consumidores que de um tempo para cá, eu não vou saber explicitar quanto tempo, mas, enfim, tem um grande contingente de consumidores que adentrou ao mercado consumidor, que antes não tinha acesso a coisa nenhuma, que, evidentemente, hoje também já está, além de comprar o intercâmbio para o filho, porque a chamada nova classe média está fazendo isso também, né? Está, evidentemente, lançando mão dos seus planos de saúde. Por isso que eu brinco com a história do vai piorar, porque vai ter mais discussão para a gente travar, não é, César? Guto, eu queria acrescentar também, eu não abordei isso aqui na apresentação, mas, infelizmente, a gente tem também, alguns consumidores, aquela famosa cultura da lei de Gerson, né? De levar vantagem. Olha, é impressionante como tem... E isso está enraizado no sistema. Aconteceu comigo. Você vai fazer uma consulta médica, a primeira coisa que a recepcionista pergunta para você, qual é o seu reembolso? A consulta do doutor fulano aqui é 400. Você não quer pegar 2 recibos de 200? Porque aí você tem... Né? Mas como assim? Não, eu coloco em datas diferentes para você ter reembolso. Doutor André, isso está enraizado na cultura brasileira. Tá? Pessoa que, às vezes, empresta carteirinha. O médico lá checa dificilmente. Então, tem muita coisa também voltada a essa questão de consumidor, né? De que, não... E aí também é um trabalho interessante das empresas, né? Porque quando um consumidor faz isso, na cabeça dele, eu estou sacaneando a operadora. Ele não entende que essa atitude vai impactar na sinistralidade do contrato e que vai voltar para a empresa dele pagar a conta no futuro. Então, isso é um outro comportamento do consumidor que a gente precisa, de alguma forma, revisitar. E isso é no consumidor, é lá na ponta de quem está atendendo, isso está enraizado no mercado privado de saúde. Tá bom. Eu vou começar com as questões da nossa audiência. A partir de agora, eu peço a vocês, tão breve quanto possível, nas respostas, para a gente entender todo mundo. Outra coisa, um expediente que eu costumo lançar é o seguinte, tem uma questão que chegou aqui formulada assim, para todos. Como não tem uma destinação específica, eu jogo a questão e fica a critério de vocês. Fica a critério de vocês correrem na bola para a gente responder. A primeira delas, o César já tocou no assunto, só para a gente esmiuçar e fechar, trata do seguinte, da questão dos planos individuais. Será que o setor não teria que rediscutir o papel dos planos individuais? Essa conta terá que continuar sendo paga apenas pelas empresas ou como incentivar a contratação dos planos individuais? César tocou nesse assunto, o doutor André quer falar? Esse é um espinho, né? Um espinho, né? Então, aqui para isso. Forte aqui, mas... na verdade, no Brasil, hoje, existem 10,2 milhões de consumidores individuais. Isso é mais do que Portugal tem de população, né? Então, é uma gama de consumidores muito atenta e que também não está satisfeita, né, com a inflação médica, né, e mesmo com os índices que são colocados pela agência anuais, sempre superiores à própria inflação, aos índices de IPCA e tal. As operadoras, obviamente, querem ter uma maior liberdade para fazer o cálculo desses percentuais de reajuste. E isso é um dilema que nós vivemos, né? Nós temos uma metodologia de cálculo de reajuste que tenta aproveitar aquilo que é colocado pelas empresas, né? Óbvio que a metodologia ela acaba afastando os outliers, e quando você afasta os outliers, esse número vem para um número médio, que é um número abaixo da expectativa que as empresas teriam em termos desse reajuste. E isso fez com que várias empresas passassem, além de outras questões, como o Estatuto do Idoso, né, como a portabilidade e outras questões que afastaram grandes empresas desse mercado. Agora, é um mercado que ainda vem crescendo, viu, César? Acima do próprio crescimento populacional que a gente mede pelo IBGE. Porque ainda existe em todo o sistema Unimed, ou praticamente todo o sistema Unimed que oferta plano individual, ainda existem algumas empresas de medicina de grupo que continuam, uma das empresas que mais cresce no país, a Apvida mesmo, tem um modelo centrado na questão da venda de planos individuais, num modelo de negócio verticalizado, né? Então, é um setor que ainda cresce. Agora, isso está sendo estudado dentro da agência. Nós temos a pretensão de modificar
né? E aí é preciso dizer que não tem ainda a metodologia, mas há estudos hoje para revisão da atual metodologia, né, de reajuste dos planos individuais, e um programa de incentivo à venda de planos individuais está sendo gestado pela área técnica da agência, para que a gente possa, obviamente que nós vamos fazer isso, não vai ser de sopetão, vai ser discutido, porque a gente quer atrair os players que não estão vendendo hoje, né, para que possam se colocar no mercado. E isso, obviamente, vai ter um preço, né, para a sociedade. A sociedade quer ter planos individuais ofertados, ou seja, ela quer ter uma maior gama, ela quer ter uma maior variedade. Isso vai ter que ser colocado claramente que isso vai ter um custo, né? O custo vai ter que ser repartido entre toda essa massa de pessoas que têm plano individual, em benefício, né, obviamente, da sustentabilidade dessas próprias carteiras ao longo do tempo. Porque hoje há uma ameaça concreta à sustentabilidade ao longo do tempo, né? E você vê as grandes empresas tendo que fazer provisões bilionárias, né, prevendo os efeitos dessas transições que a gente vai viver, a demográfica, a epidemiológica e a tecnológica, que, sem dúvida nenhuma, desafiam o futuro dessa massa, que é mais que um Portugal hoje, de pessoas que têm plano individual. Tá certo. César, olha, posso chamá-lo de César, né? Essa aqui é bem pontual, bem direta, para a gente dar continuidade logo em seguida. João Fernandes, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, pergunta se o senhor denunciou o médico, se denunciou ao CRM, que lhe ofereceu 2,5. Não fiz. Por quê? Talvez a nossa cultura, né, seja de dizer, não, eu não aceito e vou embora para frente. Talvez devesse ter denunciado. Para se pensar, né? Olha, mais uma questão para todos. A judicialização e o excesso de quebras de regras não coloca em risco o futuro dos planos? É um pouco o que a gente está discutindo aqui. Não há um desequilíbrio no setor exatamente pelo desrespeito às regras e contratos. Como enfrentar isso? Quem vai nessa? Luiz? Deixa eu falar isso brevemente. Realmente, tem, por exemplo, uma pesquisa da Unimed de Belo Horizonte sobre judicialização, que ela pega lá as demandas judiciais em 4 grandes tribunais: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. 70% das demandas são de planos antigos ou não regulamentados. Então, é justamente isso. Então, de onde que vem a demanda, né? A pessoa tem um plano antigo, não regulamentado, que não tem, às vezes, a cobertura lá do rol, ela tem uma cobertura aqui, e ela não adapta, ela não migra, e quando ela precisa, ela recorre à justiça para ter o patamar de atendimento que tem, né, que o rol dá. E a justiça entende dessa forma, né? Quer dizer, a verdade, isso é um problema, mas a questão do impacto, né, felizmente, eu acho que ela tem diminuído. Em 2011, a ANS criou uma RN que incentivou essa migração. Nos contratos coletivos, você já teve uma redução muito grande dos contratos não adaptados, até que não pode entrar mais ninguém nesses contratos não adaptados, mas ainda resta bastante no individual. Então, eu acredito também que, por exemplo, e essas demandas, né, se for olhar as demandas judiciais, elas são principalmente relativas à exclusão de cobertura, o número 1, e depois a questão de reajuste, principalmente o faixa etária, que são demandas características desses contratos antigos e não adaptados. Então, o que é importante é continuar nesse processo de migração para os planos adaptados, né? Então, além disso, eu tenho uma visão não tão pessimista em relação à judicialização por causa disso. Eu acho que, além disso, eu acho que nós não podemos abrir mão de continuar a disputa ou a luta para a sensibilização do judiciário. Então, nós temos hoje feito alguns debates. A agência, existe uma Câmara, um Conselho de Saúde do CNJ, né, que a agência está presente, tentando, e aí, já fruto disso, saíram uma série de enunciados este ano, fruto desse trabalho. Eu acho que as operadoras estiveram presentes, as representações das operadoras, a ANS esteve presente, enunciados que apontam para a necessidade de cumprimento daquilo que é a regulação do setor. Existem súmulas do Tribunal de Justiça de São Paulo que afrontam totalmente o rol da agência e afrontam totalmente a regulação. Quer dizer, nós precisamos fazer esse debate
no órgão máximo do judiciário, que é o CNJ, sensibilizá-los, como a gente já percebe que há alguns juízes em tribunais superiores. Eu me lembro de um debate que tive a oportunidade de fazer, acho que foi da Associação dos Magistrados de São Paulo, com o ministro Marco Aurélio, apontando a necessidade do judiciário ver a questão do equilíbrio contratual, em benefício de toda a massa que ali depende daquele contrato. Não é possível que você não consiga sensibilizar. Obviamente que o juiz de primeira instância, que está diante de um caso que pode determinar a vida e a morte de uma pessoa, vai sempre definir pela vida, vai sempre definir pela pessoa, né? Mas nós precisamos dar suporte técnico para que as decisões judiciais possam se dar num nível de qualificação melhor. Hoje as decisões são muito frágeis. Eu me lembro aqui um caso recente da TAV, né, aquela prótese aórtica, e que um desembargador do Piauí deu uma decisão erga omnes, com efeito erga omnes para todo o Brasil, né, para uma criança, né, lá no Piauí. Veja que a diretriz de utilização deste procedimento aponta para pessoas com mais de 75 anos, que são inoperáveis. Quer dizer, ele a colocou para toda a população ter direito àquilo. Quer dizer, nós, felizmente, conseguimos reverter isso em segunda instância, mas mostrando que há pressões, e a gente sabe que isso tem, muitas vezes, a indução ou da própria indústria, né, ou da própria associação médica, sociedade de especialidade, que está envolvida com aquele determinado procedimento. Então, é muito importante não desistir de fazer esse debate qualificado, ou qualificar do ponto de vista técnico, o debate com o judiciário. Luiz, quer fazer um comentário? Mas seria já mais sobre Só queria aproveitar para fazer uma pergunta, né, que eu fiquei curioso na sua fala, doutor André Longo, sobre vamos dizer, essa questão da sustentabilidade da saúde suplementar, alguns fatores que estão fora até do escopo da ANS. Então, pelo que a gente viu ali, na verdade, tem fatores que afetam a sustentabilidade da saúde suplementar que estão fora do escopo de atuação da ANS. Né? Por exemplo, dá o exemplo, a incorporação de tecnologias. O stent entra lá por R$2.000 e na ponta a operadora, o hospital pagam R$20 mil. Né? A questão aí ao longo da cadeia, né? Problemas de assimetria de informação, de poder de mercado, monopólio, oligopólio na distribuição de materiais e medicamentos, a questão também de concorrência até de todos os prestadores de serviço, fraude e etc. São coisas que são fora do escopo de atuação da agência. Eu gostaria de saber se a agência ela tem atuado com os outros atores da regulação no Brasil e do governo, de uma forma a mostrar esse painel macro e falar, olha, tem que melhorar isso daqui no início da cadeia de saúde suplementar, na cadeia, né, de saúde, porque senão vai estourar ali na saúde suplementar. E não há controle de reajuste sozinho que resolva, que seja um milagre, né, para salvar esse mercado. Até porque a capacidade de pagamento das pessoas e das empresas é finita, né? E ou a gente tem uma agenda para conter custo, ou a gente vai, sem dúvida nenhuma, estourar todos os orçamentos. Acho que você tocou nisso aqui de maneira muito adequada. Temos, sim, acho que o IES, a FenaSaúde, várias instituições têm produzido documentos, a própria agência, tentando sensibilizar, mas eu acho que a imagem da saúde suplementar, ela precisa melhorar dentro da sociedade brasileira a ponto de sensibilizar os atores efetivos que tratam, por exemplo, da questão dos incentivos econômicos, das questões que são fundamentais para isso. Nós temos um projeto que está em desenvolvimento, que obviamente envolve a Anvisa, envolve o próprio Ministério, que é a questão da cadeia produtiva de OPME. Né? Essa é uma questão fundamental. Né? Há discussões sobre se fazer uma câmara de órtese e prótese, de materiais de órtese e prótese, tal qual existe a Câmara de Medicamentos, né? A CEMED. Essa é uma discussão que
caminha para ter uma conclusão, imagino, em breve, né? Acho que essa como a gente viu, mais de 50% do custo hospitalar hoje está envolto na questão de material e medicamentos. Isso poderia, sem dúvida nenhuma, ser um elemento importante trazido à discussão. Óbvio que outra parte significativa disso depende de mudança legislativa também, né? E aí o marco legal, nós estamos completando 17 anos, né, do marco legal da 9656. 15 anos da agência, completamos agora em janeiro. É hora de pensar, não numa revisão macro, que eu acho muito difícil de conseguir avançar no Congresso, mas alguns pontos em que há relativo consenso entre vários atores do setor têm que ser tratados com prioridade. E aí nós vamos precisar do envolvimento de todos, do governo, do mercado, até dos órgãos de defesa do consumidor, porque várias dessas questões também vão ser positivas para os órgãos de defesa do consumidor, todos juntos podermos transformar isso. A gente sabe daquela dificuldade, que a gente sabe que um projeto entra no Congresso com uma determinada, a gente não sabe como é que ele sai, né? Às vezes ele sai muito pior, a emenda sai pior do que o colocou, mas esse é mais um desafio, né? Algumas alterações de marco regulatório que precisam ser feitas para tentar garantir e melhorar a sustentabilidade do setor. Eu quero crer que o doutor André respondeu aqui, ou tocou numa questão levantada pelo Flávio, acho que é Seg Seguros, quando ele pergunta se não seria também papel da agência regular as ações e atividades de médicos. Aí ele menciona a questão das próteses de R$300 mil, por exemplo, e dos hospitais, cobram por um equipamento R$300, em 3 meses passa a cobrar R$500. Eu acho que o senhor tocou nisso, em parte, nesse momento. Quero crer que a questão esteja... A agência não regula diretamente, acho que é importante deixar bem claro isso, a atividade do médico, nem a atividade hospitalar, né? A atividade médica é regulamentada pelos conselhos profissionais. Acho que isso é um dificultador a mais dentro do setor, porque a gente não tem como exigir, por exemplo, o segmento de diretrizes, de protocolos, né? Nós estimulamos isso, mas não temos até todo o nosso rol hoje. Todas as novas tecnologias incorporadas, elas vêm com diretrizes de utilização técnica, que a gente espera que sejam cada vez mais rígidas no sentido de tentar melhorar a aplicação dessas tecnologias para o paciente, muitas vezes para a própria segurança do paciente, né? Obviamente que isso também impacta na questão do custo. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, porque hoje o médico também está envolvido numa cultura de consumo, né? O médico, o hospital, todas essas instâncias precisam dar passos significativos para que a gente possa transformar essa realidade. Bom, mais uma aqui que está direcionada a todos. Essa aqui eu vou passar para você, César, que diz o seguinte: o setor aguenta mais 3 ou 4 anos de reajustes de 15% a 20%, ou começaremos a ver eu acho que é uma forte perda de número de membros no sistema por não conseguirem pagar? Difícil responder, né? Mas assim, acho que nas empresas, óbvio que elas vão fazer o possível para continuar mantendo o benefício, até porque está relacionado também com a questão de produtividade, né? E então eu acho que elas vão enxugar custo daqui e dali. A minha preocupação é a redução do nível de benefício, né? É provável que com esse crescimento de custo a gente passe a ter, talvez, nos Estados Unidos eles chamam de Cadillac Plan, né? Aqueles planos mais caros, né? Talvez isso seja uma tendência, dado esse cenário, de que as empresas passem a oferecer planos mais básicos para todo mundo, não tenham mais aquelas variações de níveis, excluam. Aí aqueles hospitais de mais altos custos têm uma tendência de perder participantes, porque não tem condição de manter aquele custo, né? É isso que eu vejo. Agora, o plano individual hoje, de uma certa forma, o que está acontecendo? Quem comprou garantiu o lugar na fila, né? Desde que ele continue pagando regularmente, né? E hoje, quer queira ou não, o que aumenta para ele um pouco acima da inflação. Esse último ano teve um aumento maior, mas tem uma previsibilidade maior. Mesmo ele não tendo o reajuste do INSS dele ou da Previdência Privada no mesmo patamar, a família se mobiliza. Se alguém, e aí também é importante, tem um conceito de antisseleção forte nesse mercado de plano individual.
Porque se é alguém que precisa pagar e porque está usando, a família faz uma cotização ali e paga por ele. Então, essa é a minha visão. Muito bem, nós temos mais 5 minutinhos, quero ver se a gente acelera aqui. Tem uma questão que se refere a incentivos fiscais, se a audiência me permitir, o painel a seguir, o próximo, vai tratar de tributação, eu acho que dá para a gente encaixar nessa conversa, tá certo? Vou passar adiante aqui, é uma daquelas bem boas, pelo menos aos olhos do jornalista, e se destina ao doutor André. A ANS, com regras inflexíveis, coloca as pequenas operadoras em direção, eu acho que é em direção ao risco. E aí a pergunta, há interesse da ANS em concentrar a saúde suplementar nas grandes operadoras? Essa questão eu quero agregar também a de Mário Carneiro, que diz, a concentração das operadoras é uma solução ou apenas empurra o problema, dado o descasamento entre receitas e despesas? Esse é um dilema, né? Os beneficiários, obviamente, querem um mínimo de qualidade assistencial, querem ter regras claras para a utilização de seus produtos, dos produtos que adquirem. Isso impõe, sem dúvida nenhuma, maior dificuldade para quem não tem uma escala mínima, né? Na verdade, você tem muitas operações ainda, quando a agência... Vamos primeiro dizer o seguinte, esse mercado tem 60 anos, a agência tem 15. Quando nós chegamos, haviam mais de 2.000 operações no Brasil, né, e muitas delas não se mostravam viáveis ao longo do tempo. Então, esse processo da regulação trouxe regras que beneficiaram o consumidor, mas também que beneficiaram as empresas sérias e empresas que buscam a qualificação. Acho que, se nós pensarmos no que era antes da 9656, né, o cenário da selva, né, onde era tudo, valia tudo, né, hoje você tem regras mais claras. Óbvio que o mercado tende à concentração. Esse é um mercado que tem ainda 1.000 empresas. Você pegar os outros setores da economia, não tem essa quantidade de empresas. Você pega telefonia, você pega aviação civil, você pega os outros setores da economia, já tem um grau de concentração muito maior do que nós temos na saúde suplementar. Óbvio que é uma tendência, a agência tem acompanhado isso, tem algumas operações que são inviáveis. Nós temos feito um debate, por exemplo, com a Unimed do Brasil. Não é possível ter 330 Unimeds com risco nesse país, não é possível. Tem que se encontrar um modelo mais sinérgico, um modelo que agregue essas estruturas, porque o custo administrativo que está imposto para o próprio beneficiário, né, nesse caso, ataca o próprio sistema. Então, é preciso remodelar, né, criar outros modelos de governança corporativa dentro das estruturas do setor. Há muito que avançar em gestão também, né, e é muito difícil para as pequenas empresas, com o custo administrativo atual, terem condições de viabilidade para estar no mercado. É duro dizer isso, é muito duro, mas é a realidade. Esse ainda é um setor que ainda precisa avançar muito em termos de segurança. Veja, um setor que tem receitas anuais da ordem de 110 bilhões de reais e tem em depósitos vinculados de reservas financeiras menos de 30 bilhões, ele ainda está muito longe de ter reservas seguras, de ter segurança para essa massa de consumidores. É óbvio que se discute aqui se quer efetivamente como é que se vai utilizar essas reservas, se pode investir para melhorar a qualidade assistencial, para ampliar a rede. Nós temos alguns estudos relativos a isso e tentamos desenvolver, junto ao BNDES, linhas de incentivo. Mas ainda precisamos guardar muito cuidado com a segurança do setor de saúde suplementar. Muito bem, dá tempo para mais uma rapidamente. Luiz, a consideração aqui é a seguinte, é para você que se destina e diz que as operadoras, em regra geral, desconhecem quanto pagam por lesões a seus beneficiários. E vem vários exemplos. Cirurgias em pacientes errados, nos Estados Unidos ocorrem 40 por semana, a pessoa que menciona, não diz quem é, quedas, infecções por má higiene, erro de medicamentos e outros. As operadoras não avaliam eficientemente a qualidade de seus provedores, é a consideração. Para você comentar. Bom, eu acho que em questão de... Eu acho que reclamações e, por exemplo, fatos desse tipo, você tem em todos os sistemas, né? Eu falo com base sempre, não em opinião, mas nos números que eu conheço. Quando eu não tenho um número, quando até um
por exemplo, os jornalistas vão ao IES perguntando alguma coisa e a gente não tem os números, a gente fala assim, desculpa, não vou responder porque eu não tenho estatísticas para fundamentar o que eu vou dizer. O que eu vou dizer é o seguinte, primeiro, o IES já contratou 2 pesquisas de opinião sobre a satisfação de beneficiários de planos de saúde. A primeira é a pesquisa que a gente fez em 2011, ela apontou que 80% dos beneficiários estavam satisfeitos ou muito satisfeitos. E uma outra pesquisa também, que nessa mesma pesquisa, um outro resultado falou, que é um resultado que acho que todo mundo hoje conhece, é que depois da casa própria e depois agora da educação que a gente colocou, o plano de saúde ele é o maior desejo. Então, se a prestação de serviço fosse tão ruim assim, será que a satisfação seria alta? Será que o desejo seria tão alto? As pesquisas de empresas como a Towers Watson e outras também empresas fazem, qual é o principal benefício ao empregado, né, na valorização? É o plano de saúde. E na questão também, e agora, por exemplo, recentemente, a ANS tem um mecanismo de monitoramento da qualidade da prestação de serviço, que são os prazos máximos de atendimento, e tem as NIPs, quer dizer, você cercou a questão da qualidade de todos os lados. Se a operadora não tiver uma qualidade mínima de atendimento, ela não pode nem vender. Então, assim, estamos falando de um mercado de 50 milhões, de 51 milhões de beneficiários, que você vai ter pontualmente problemas desse tipo, é difícil que não haja. Né? Estamos falando de um setor que entrega 1 bilhão. Os dados do mapa assistencial de 2013, já superamos o 1 bilhão de procedimentos entregues, procedimentos em saúde entregues ao longo de um ano. E, nesse mesmo ano, 2013, nós tivemos 100 mil reclamações. Do ponto de vista estatístico, isso não tem tanta significância. Óbvio que nós estamos lidando com saúde, com doença, nós não estamos lidando com qualquer tipo de reclamação. Cada reclamação que chega à agência, e a agência, eu acho que é importante dizer isso, hoje já é o principal canal de relacionamento com quem tem plano de saúde. Nós já superamos os PROCONs há muito tempo, quer dizer, hoje é a principal referência. A mediação de conflitos que a agência estabeleceu hoje, ela tem sido cada vez mais buscada. Nós conseguimos trazer para o consumidor um retorno efetivo, obviamente, por parte da operadora. Nós queremos sempre que o consumidor se relacione com a operadora, mas nós conseguimos intermediar esta relação e estamos conseguindo resolver 4 de cada 5 questões que chegam à agência. Então, é muito importante que haja esse canal. Agora, concordo plenamente e reforço o que você diz. Uma coisa é você reclamar, mesmo nesse percentual sem tanta significância. Outra é quando você avalia a satisfação do consumidor. E mesmo órgãos que não estão ligados às operadoras, como o Conselho Federal de Medicina, como a própria Associação Paulista de Medicina, que são críticos do setor, você consegue ter sempre índice de satisfação ou muita satisfação na casa dos 70%, 75%. Diga-se de pessoas que estão usando o plano. Porque eu acho que isso é fundamental. Porque há quem queira dizer na imprensa, esses que avaliaram aí é porque não estão usando. Quem diz que está bom. Não é verdade. Na única pesquisa que nós fizemos na agência, embora não se possa dar um panorama do setor, a gente viu que 90% das pessoas pesquisadas utilizaram pelo menos uma vez o plano de saúde naquele ano em que foram avaliados. Doutor André, César, Luiz, muito obrigado. E a gente encerra essa etapa e devolvo a palavra ao nosso Fernando. Obrigado aos nossos participantes, agradecemos. Senhoras e senhores, faremos uma pausa agora de 20 minutos e, na sequência, daremos início ao painel 2. Até já.